A morte de Gwen Stacy é uma das histórias mais importantes do Homem-Aranha de todos os tempos e realmente foi um divisor de águas na vida de Peter Parker. É uma história tão importante que foi adaptada no primeiro filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire, também foi adaptada em Espetacular Homem-Aranha 2 do Andrew Garfield e ainda tiveram muitos elementos adaptados em Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, o terceiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland, que reuniu as 3 versões do Cabeça de Teia. A história é dividida em 2 capítulos e foi publicada nas HQs do Espetacular Homem-Aranha número 121 e 122, entre março e abril de 1973. No começo do primeiro capítulo, o Homem-Aranha aparece observando Harry Osborn por uma janela. Harry estava de cama e Peter percebe que ele estava em uma condição crítica. Dentro do quarto, Harry estava acompanhado por Ray, médico dele, assim como Gwen Stacy e Mary Jane Watson. O médico estava cuidando de Harry em casa porque era amigo de Norman Osborn há anos e Norman pediu para manter aquela história longe da mídia e do público. Gwen pergunta o que tinha de errado com Harry, se ele estava usando drogas novamente. O Dr. Ray responde que sim, Harry tinha tomado LSD e entrado em um estado de psicose. O doutor estava tratando ele como podia, mas Harry estava depressivo e os efeitos da droga tinham sido graves. Peter Parker dividia apartamento com Harry na época. O Homem-Aranha estava ouvindo toda a conversa. Ele tinha acabado de retornar para Nova York depois de uma batalha contra o Hulk no Canadá, no capítulo número 120. E tudo isso aconteceu enquanto ele estava fora da cidade. Peter percebe que Harry ia precisar de todos os amigos que tinha nesse momento difícil. Ele tenta entender o que levou Harry Osborn a fazer aquilo. Harry já tinha tido problemas com drogas no passado e aquela era uma recaída depois de um tempo sóbrio. Peter tira os trajes de Homem-Aranha e veste um terno para se encontrar com o melhor amigo. Peter pensava que Harry estava melhor desde a última vez que teve problemas com drogas, mas pelo visto ele estava errado. Quando estava prestes a entrar no quarto de Harry, Peter se lembra que não era bem-vindo na residência dos Osborn. Norman culpava ele por tudo o que aconteceu com Harry. Nesse momento, Norman Osborn aparece pegando Peter Parker pelo braço e dizendo que não ia permitir que Peter chegasse perto do filho dele. Parker fica chocado e tenta dizer que não estava lá para machucar ninguém. Ele só queria checar se Harry estava bem. Norman ignora e expulsa Peter da casa dele, dizendo que nunca mais queria ver o rosto dele novamente. Nesse momento, Peter percebe que a mente de Norman estava começando a se fragmentar. O Duende Verde estava retornando às memórias dele. Norman tinha amnésia na época e não se lembrava que era o vilão. O Duende Verde também era o único vilão que sabia a identidade secreta do Homem-Aranha, mas Norman não se lembrava de nada disso. No entanto, tudo parecia estar mudando. Peter encontra Gwen e Mary Jane enquanto percebe que as memórias de Norman sobre o Duende Verde e o Homem-Aranha pareciam retornar. Norman expulsa as duas da casa junto com Peter e diz que nenhum deles era bem-vindo naquele lugar. As duas se surpreendem e Gwen pergunta por que Norman estava agindo daquela maneira. Peter simplesmente responde que algumas pessoas odeiam quem tenta fazer o bem. Gwen estava com pena de Harry. Ele sempre foi mimado e sempre conseguiu tudo o que queria sem precisar trabalhar por isso. Ela começa a se perguntar o que poderia ter acontecido para ele se tornar tão desesperado. Peter e Mary Jane respondem que não tinham ideia e talvez nunca descobrissem. E para quem não sabe, Mary Jane Watson era namorada de Harry Osborn na época, antes de ter qualquer tipo de relacionamento com Peter Parker. Mas o relacionamento dela com Harry estava passando por momentos conturbados por conta desse problema que Harry tinha com o uso de entorpecentes. Enquanto isso, dentro de casa, Norman recebe uma ligação. Ele fica desesperado ao descobrir que as ações da Oscorp tinham caído 13%. A empresa estava em declínio constante e ele começa a perceber que acabaria falindo se as coisas continuassem dessa maneira. Harry aparece muito fraco, perguntando se o pai estava bem. Ele toma bronca de Norman porque deveria estar na cama, mas Harry diz que ouviu a conversa dele e ficou preocupado. Norman diz que era só uma consulta financeira e que não tinha nada para o filho se preocupar. Ele pede para Harry descansar. Harry diz que conseguia se cuidar, mas ele
ele seguia preocupado porque todo o trabalho da vida do pai dele parecia estar desmoronando. Nesse momento, Harry Osborn desaba e Norman segura o filho nos braços. Ele começa a ligar desesperadamente pro médico. 2 horas depois, o Homem-Aranha aparece atravessando a cidade na direção do Clarim Diário. Ele percebe que cansou muito mais do que o normal para chegar lá. Peter deduz que poderia ter contraído algum vírus no Canadá porque não estava acostumado com aquele tipo de temperatura tão baixa. Ele troca de roupas no telhado do prédio e desce para vender algumas fotos. Joe Robertson, editor do jornal, recebe as fotos e percebe que Peter não estava com a aparência muito boa. Ele parecia gripado. Rob fala que era melhor Peter não deixar J. Jonah Jameson ver ele assim. Jameson provavelmente ia repreender ele por contaminar a redação. Peter só queria receber pelas fotos. Depois ele pretendia encontrar uma cama quente e se deitar. Mas Jameson chega nesse instante. J. Jonah Jameson manda Rob tirar Peter do escritório dele antes que ele acabe contaminando os funcionários e todos comecem a pedir folgas por licença médica. Peter diz que ia embora de toda forma porque ele só queria descansar. Ele fala para os dois mandarem o pagamento em cheques pelo correio. As fotos eram da batalha entre o Homem-Aranha e o Hulk. Peter sabia que Jameson odiava o Homem-Aranha, mas ao mesmo tempo aquelas fotos com certeza iam aumentar muito as vendas do jornal. Tossindo e se sentindo muito mal, Peter decide acelerar a volta para casa. Para isso ele se veste novamente com os trajes de Homem-Aranha. Ele estava ansioso para ter uma longa conversa com Gwen Stacy sobre Harry e toda aquela situação, já que os dois tinham passado dias separados e ele não conversava com ela há um tempo. Na residência dos Osborn, Ray explica que já não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Harry deveria estar em um hospital, não em casa. Norman diz que entendia e agradece o médico por ir até lá. O doutor diz que apenas Harry poderia ajudar a si próprio agora. Norman observa o filho e começa a refletir. Ele achava que tinha falhado como pai, que ele devia ter percebido que aqueles amigos de Harry eram mal intencionados. Norman achava que os inimigos deles estavam por toda a parte, tentando arruinar as vidas deles e corromper o filho dele. Osborn começa a alucinar e ver imagens do Homem-Aranha, a quem ele culpava por tudo o que estava acontecendo. Ele tenta atacar a alucinação e não consegue. Norman diz que ia matar o Homem-Aranha e ele não tinha como escapar dessa vez. Norman recupera as memórias feito uma avalanche. O passado dele vem à tona todo de uma vez, atormentando ele até que ele não consegue aguentar mais. Ele sai correndo do quarto do filho como um homem possuído e vaga pela noite apressado até um galpão. Norman fica inconformado porque tinha esquecido que aquele lugar existia durante muito tempo e só tinha se lembrado agora. Dentro do galpão, ele finalmente assume a personalidade e veste os trajes de Duende Verde depois de muito tempo inativo. Ele se lembra que o Homem-Aranha era o homem que ele mais detestava na Terra, o inimigo mortal dele. Norman culpa o Homem-Aranha pela amnésia que tinha sofrido, mas agora ele se lembrava de tudo. Ele era o Duende Verde. O vilão sobe no planador e sai voando por Nova York, culpando Peter Parker pelo que tinha acontecido com o filho dele. Norman diz que Peter Parker precisava morrer. Alguns minutos depois, no apartamento onde Peter e Harry moravam, Gwen Stacy olhava pela janela, ainda preocupada com o estado de saúde de Harry Osborn. Ela estava ansiosa pela chegada de Peter para que os dois pudessem conversar. Gwen acreditava que conversando os dois poderiam tentar entender o que deu errado na vida de Harry. Assim teriam mais chances de conseguir ajudar o amigo. Nesse momento, o Duende Verde se aproximava do apartamento. O Homem-Aranha ainda estava a muitas quadras de distância. Ele tinha se desequilibrado e quase caiu no caminho. Ele estava com dor de cabeça e mal conseguia se concentrar no que estava fazendo. Quando chega no prédio, Peter percebe que a dor de cabeça era tanta que ele nem conseguia lembrar direito qual era a janela do apartamento dele. Normalmente, quando Gwen estava lá, ele entrava pelo telhado e trocava de roupas antes.
mas na atual situação ele precisava entrar logo pela janela. Dentro do apartamento, o Homem-Aranha encontra sinais de uma briga e um dos explosivos do Duende Verde em cima de uma bolsa de Gwen Stacy. Peter se desespera. O Homem-Aranha deduz que Norman provavelmente tinha recuperado as memórias e tinha ido atrás dele, mas acabou encontrando Gwen. Ele parte preocupadíssimo e acelerado para tentar encontrar os dois. No estado que Norman provavelmente estava, ele poderia fazer qualquer coisa, inclusive machucar a mulher que Peter amava. O Homem-Aranha só tinha o sentido aranha para guiar ele. Peter vai avançando na direção do perigo até chegar na ponte George Washington. Ele avista o Duende Verde no topo da ponte. Norman diz que tinha capturado a mulher de Parker. Ele fala que a presença do Homem-Aranha naquele mundo era uma fonte de agonia para ele e, portanto, ele gostaria que o Homem-Aranha deixasse aquele mundo permanentemente. Senão, Gwen Stacy morreria. Peter avança absolutamente furioso. Ele diz que tinha pegado leve com Norman durante todos os confrontos deles, mas agora ele estava ameaçando a mulher dele, então a parada ia ficar séria. O Duende Verde ataca o Homem-Aranha, que consegue esquivar, mas começa a perceber que aquela ameaça não era um blefe. Peter vai escalando a ponte e tentando se equilibrar, mas o estado de saúde dele estava dificultando as coisas. Ele percebe que a única coisa que poderia fazer era pegar Gwen e fugir. Ele lidaria com o Duende depois. O Homem-Aranha é atingido pelo Duende Verde, mas consegue se manter de pé. Ele percebe que aquela era a única chance que tinha, então ele não podia errar. Peter acerta uma teia nas costas do Duende Verde. Ele começa a puxar o vilão, torcendo para a força dele ser suficiente. Como estava doente, ele sabia que não teria forças para tentar de novo. Aquele golpe tinha que ser certeiro. O Homem-Aranha puxa o Duende Verde na direção dele e dá um soco com toda a força que conseguia, mandando Norman voando para longe. O soco foi mais fraco do que o esperado, mas ainda assim ele tinha conseguido derrubar o Duende Verde, que estava despencando pela ponte. Agora era a hora de Peter aproveitar esse tempo para pegar Gwen e sumir dali. Gwen estava desacordada. Peter sobe correndo e chega até ela, percebendo que talvez ela estivesse em estado de choque. Ele tinha que levar ela para um hospital urgentemente. Ao mesmo tempo, Norman consegue se recuperar e voltar para o planador. Ele voa na direção dos dois e diz que o Homem-Aranha não ia levar a garota para lugar nenhum. O Duende Verde consegue golpear e derrubar os dois. Gwen começa a despencar da ponte e o Homem-Aranha fica totalmente desesperado. Ele precisava pegar ela antes que ela atingisse a água. Peter solta uma teia e consegue acertar a perna dela. Aparentemente ele tinha conseguido salvar Gwen Stacy. Peter começa a puxar ela para cima e comemorar que as teias tinham feito a função delas muito bem. Quando ele pega a Gwen nos braços, ele percebe que tinha comemorado cedo demais. Ele tenta falar com Gwen, mas ela não responde. Peter fica completamente desesperado. Ele pergunta o que tinha de errado. Peter começa a implorar para a namorada não ter morrido. Ainda com Gwen nos braços, ele tenta desesperadamente contar para Gwen que tinha salvado ela mais de uma vez, como se convencer ela de que estava viva fosse o suficiente. O Duende Verde retorna, chamando Peter de um idiota romântico. Ele explica que Gwen já estava morta antes da teia alcançar ela. Uma queda daquela altura mataria qualquer um bem antes de atingir o solo. Norman também diz que no caso do Homem-Aranha, a morte dele seria muito mais rápida do que o choque pela queda de uma altura enorme. Ainda no topo da ponte e com o corpo sem vida de Gwen Stacy nos braços, Peter fala que o Duende Verde estava errado. Ele diz que Norman era quem ia pagar pelo que tinha feito. Completamente cego de raiva, o Homem-Aranha ameaça o Duende Verde, dizendo que ia destruir ele lentamente, que ia fazer o vilão implorar por uma morte rápida, mas ela não seria rápida. Peter diz que o Duende Verde tinha matado a mulher que ele ama, e ele ia morrer por isso. Esse é o fim de Espetacular Homem-Aranha número 121, o primeiro capítulo
capítulo do arco da morte de Gwen Stacy. O segundo capítulo começa exatamente de onde o primeiro parou. Peter carrega Gwen Stacy morta nos braços e o Duende Verde provoca, dizendo que a mulher que ele ama estava morta e ele seria o próximo. Norman diz que Peter ia se juntar a Gwen em breve. Peter diz que não apostaria nisso. Furioso, ele responde que apenas um homem ia morrer naquele dia e com certeza não seria ele. O Homem-Aranha sai do topo da ponte levando Gwen até um cais na beira do rio. Ele diz que Gwen não morreu simplesmente, ela foi assassinada pelo Duende Verde. Ele era culpado pela morte dela e ia pagar por isso. Depois de deixar o corpo de Gwen no chão, o Homem-Aranha avança para atacar Norman Osborn. O Duende Verde diz que o papo de moralidade do Homem-Aranha não comovia ele em nada. Enquanto esquiva dos ataques do Homem-Aranha, Norman diz que as tentativas do Cabeça de Teia de capturar ele eram dignas de pena. Peter fala que o Duende Verde era arrogante, elitista, impiedoso e não tinha ética nenhuma. Nesse momento, o Homem-Aranha consegue surpreender Norman e prender os braços dele usando as pernas. O amigão da vizinhança fala que o Duende Verde agora estava preso em uma armadilha fatal e prestes a ser destruído. O Homem-Aranha mantém Norman imobilizado enquanto começa a socar a nuca dele sem piedade. O Duende Verde se desespera e Peter diz que não teria dó. O vilão não teve piedade com Gwen. Peter começa a ficar cada vez mais irritado e segue espancando o Duende Verde, até que o vilão consegue se desvencilhar da imobilização e derrubar o Homem-Aranha. Norman usa o planador para escapar. O Homem-Aranha percebe que a raiva dele estava prejudicando até o sentido aranha. Ele estava despencando na direção do rio enquanto refletia sobre o tanto que ele queria se vingar do Duende Verde. Peter consegue soltar uma teia e voltar para a ponte George Washington. Ele começa a se lamentar porque se Gwen tivesse os poderes dele, ela teria sobrevivido. Ele percebe que Norman tinha desaparecido, mas diz que não mudava nada. Depois do que o Duende Verde tinha feito, não existia lugar na Terra onde ele conseguiria se esconder. Peter percebe que a polícia tinha chegado no cais e uma comoção estava rolando por lá. O Homem-Aranha dispara na direção do corpo de Gwen Stacy. Se a polícia estava lá, com certeza repórteres também estariam, assim como várias pessoas bisbilhotando. Ele não queria deixar isso acontecer com a Gwen. Os policiais mandam o Homem-Aranha se afastar, mas ele ignora. Peter grita furioso que ninguém poderia chegar perto daquela mulher. Um membro da multidão de curiosos diz que o Homem-Aranha era um maníaco. Um dos policiais tenta avançar, mas o sargento segura ele. O policial novato achava que o Homem-Aranha tinha matado aquela mulher. O sargento responde que não estava vendo dessa maneira. A única coisa que ele via era um homem sofrendo. Peter abraça o corpo de Gwen novamente e diz que não ia deixar ninguém machucar ela. Ele fala que tudo ia voltar ao normal, como era antes. Enquanto chora desesperadamente, Peter Parker começa a se lembrar do passado dele com Gwen Stacy, o dia que se conheceram no primeiro dia de aula dele na faculdade. Os dois passaram um tempo sem ter certeza dos sentimentos que tinham um pelo outro, até que milagrosamente eles deram um primeiro passo e se apaixonaram um pelo outro. A felicidade no passado, a tragédia, tudo atinge a cabeça de Peter feito uma avalanche. Ele também se lembra da morte do Capitão Stacy, pai de Gwen, tentando salvar a vida de uma criança. O Homem-Aranha acabou levando a culpa na ocasião. Ele se lembra dos sentimentos de culpa, tristeza e medo. E claro, ele também se lembra de Gwen Stacy, que acabou sendo vítima das ações do Homem-Aranha, tanto quanto Peter Parker era. Peter começa a se questionar. Ele acreditava que o Homem-Aranha sempre tinha ficado no caminho deles. O Homem-Aranha era o que impedia a felicidade dele e de Gwen. Mas agora tinha um agravante. O Homem-Aranha acabou ficando no caminho entre Gwen e a vida. Ele era responsável pela morte dela. O sargento se aproxima e fala pro Homem-Aranha que a ambulância tinha chegado. Enquanto coloca Gwen em uma maca, Peter responde que a ambulância não ia
podia ajudar em nada. Ela estava morta e o Homem-Aranha tinha matado ela. O novato considera que aquilo era uma confissão e decide prender o Homem-Aranha. O sargento reluta, mas no fim acaba cedendo e manda o Homem-Aranha se entregar para interrogatório. O Cabeça de Teia responde que não podia ir, ele tinha algo importante para fazer. O novato tenta se aproximar por trás e forçar o amigão da vizinhança a cooperar, mas Peter perde a linha e derruba os policiais, gritando que estava ocupado. Ele fala que tinha um homem que devia muito para ele e quando o encontrasse teria um monstro verde a menos na cidade. O Homem-Aranha parte e os policiais tentam atirar nele, mas não conseguem acertar. Enquanto atravessa a cidade, Peter diz que não tinha tempo para explicar nada, nem para a polícia. Além disso, os policiais nunca ouviam ele de toda forma, não ia adiantar nada. Ele precisava ir atrás do maníaco conhecido como Duende Verde. Parker tira os trajes do Homem-Aranha e vai até a casa de Norman Osborn. Ele entra à paisana na mansão com o objetivo de resolver todas as pendências entre eles, mesmo se isso significasse fazer algo que ele se arrependeria depois. Ao subir as escadas, Peter percebe que o sentido aranha não estava disparando, o que significava que Norman provavelmente não estava lá, mas ele imaginava que não estivesse. Ele tinha ido até lá para conversar com Harry. Peter entra no quarto e vê Harry ainda em choque por conta das drogas que tinha usado. Harry Osborn pergunta sobre o pai. De repente, ele reconhece Peter e estende a mão para o amigo. Parker percebe que Harry não ia ajudar ele em nada naquele estado. Ele começa a ir embora porque tinha coisas muito importantes para fazer, mas Harry implora para Peter ficar, dizendo que todo mundo abandonou ele e ele estava totalmente sozinho. Ele pede por favor para Peter não ir embora. Harry grita que precisava de ajuda e Peter para. Peter Parker estava em um conflito mental pesado. Ele não sabia se ficava para ajudar o amigo ou se ia atrás de vingança. No fim, ele decide continuar indo atrás de Norman, mas Harry se levanta da cama e tenta seguir ele. Harry começa a se perguntar se Peter estava mesmo lá ou se ele estava alucinando. A fúria de Peter Parker era tanta que ele ignora completamente as súplicas do melhor amigo e vai embora, batendo a porta com força. Harry desaba no chão, chorando muito e dizendo que estava totalmente sozinho, abandonado. O Homem-Aranha dispara pela cidade pensando em como faria para encontrar Norman Osborn com agilidade. A polícia provavelmente não ia ajudar ele, mas talvez Robbie Robertson pudesse dar uma força. Ele vai até o Clarim Diário falar com Robbie. Enquanto o Homem-Aranha ia na direção do jornal, Robbie descobre que Gwen Stacy tinha morrido. Ele conhecia a garota há anos, desde os tempos em que o pai dela era capitão da polícia. Robbie não conseguia acreditar, mas o Homem-Aranha chega na hora e conta que era verdade. Robertson fala que a presença do Homem-Aranha ali era perigosa e os policiais tinham contado que ele tinha sido o responsável pela morte de Gwen. O Cabeça de Teia interrompe ele e diz que precisava de duas informações. Primeiro, ele precisava saber se Norman Osborn tinha sido visto em algum lugar na cidade na última hora. Além disso, ele também precisava saber se Norman era proprietário de alguma propriedade inusitada, como armazéns, teatros ou algo do tipo. Robertson fala com alguém por telefone e depois diz que o Homem-Aranha tinha sorte. Norman tinha um armazém na rua 23 com a 9ª Avenida e tinha sido visto naquele lugar 40 minutos atrás. O Homem-Aranha agradece e diz que devia uma para Robertson. Assim que ele estava saindo, J. Jonah Jameson invade a sala e pergunta o que Robbie estava fazendo. Jameson fala que o Homem-Aranha era um assassino. Robbie responde que Jameson podia até ser o chefe dele, mas às vezes ele entendia as coisas errado. E naquele momento ele provavelmente também estava com uma visão distorcida dos fatos. Homem-Aranha fala que aquela discussão era perda de tempo e tapa a boca de J. Jonah Jameson com uma teia. Em seguida,
seguida, ele parte na direção do armazém. O Duende Verde estava lá, dentro do armazém. Ele percebe que o Homem-Aranha chegaria lá em breve. Norman podia sentir. Ele diz que quando matasse o Homem-Aranha, ele finalmente seria livre. Livre para conquistar, para tomar o que ele achava que era dele por direito. O Duende Verde achava que todos estavam tentando destruí-lo, tentando derrubar ele através das finanças. Mas ele acreditava que alguns contratempos nos negócios não eram nada para um homem com o poder dele. Norman diz que dentro de algumas horas o mundo inteiro ia estremecer perante a ele. Nesse momento ele ouve um barulho e deduz que o Homem-Aranha tinha chegado. Norman achava que o Homem-Aranha ia tentar emboscar ele, mas ele estava preparado. Enquanto o Homem-Aranha entrava pela porta da frente, ele daria a volta saindo pelos fundos para atacar ele por trás. O Duende Verde sobe no planador e se prepara para a batalha, mas a previsão dele estava errada. O Homem-Aranha consegue atacar o Duende Verde pelas costas. Ele diz que naquele momento era ele quem ditaria as regras do jogo. Osborn tenta atirar no Homem-Aranha, mas ele consegue esquivar e em seguida ataca o planador. O Duende Verde fica furioso, dizendo que o Parker tinha destruído o planador dele e ia pagar por isso. O Duende Verde começa a atacar com tudo, soltando bombas e tiros na direção do Cabeça de Teia. O Homem-Aranha pergunta o que ele tinha na cabeça. Com uma raiva gigantesca, Peter diz que o Duende Verde tinha matado a mulher dele, mas estava preocupado com um brinquedo. O amigão da vizinhança solta uma teia na cara de Norman e derruba ele. O Homem-Aranha segue atacando e dando um sermão. Ele diz que existiu uma diferença gigantesca entre um objeto de luxo e uma vida. Osborn rebate, dizendo que não tinha nada de valioso na vida daquela mulher inútil. Ele diz que ela era uma idiota sorridente, uma garota desnecessária que nunca fez nada na vida além de ocupar espaço. Aí pronto, o Homem-Aranha perde a linha de vez e avança com um ódio incontrolável, dizendo que aquela foi a gota d'água. Enquanto espanca o Duende Verde sem piedade nenhuma, Peter fala que aquele vilão asqueroso estava falando da mulher dele, de uma pessoa que ele amava. O Homem-Aranha começa a gritar, dizendo que Norman não tinha ideia do que era aquilo, do que era amar alguém. Peter amava Gwen e o Duende Verde tirou ela dele. Peter segue gritando, chamando o Duende Verde de asqueroso, nojento, escória. Ele também continuava dando uma surra brutal e violenta no vilão. De repente, o Homem-Aranha para desesperado. O Duende Verde estava caído. Peter percebe que mais um pouco e ele teria matado Norman. Ele teria se tornado um assassino, assim como o próprio Duende Verde. Osborn começa a se levantar e se recuperar da surra, enquanto o Homem-Aranha sofre uma crise existencial violenta. Ele quase matou alguém. Peter se lamenta pelas próprias atitudes causadas pela cegueira e pela raiva, enquanto o planador do Duende Verde começa a voar novamente. Peter recupera a compostura e manda o Duende Verde se levantar. Dessa vez ele não ia escapar e ia parar na cadeia. Enquanto isso, o planador voava a toda velocidade na direção das costas de Peter. Norman diz que não ia ser preso. Ele não ia permitir isso. Ele tinha compromissos muito importantes em outro lugar. O Homem-Aranha responde que ele não tinha escolha. Osborn retruca, dizendo que era o Homem-Aranha quem não tinha escolha. Quando o planador estava muito próximo de atingir Peter, o sentido aranha dispara. O Cabeça de Teia consegue desviar e o planador atinge o Duende Verde, atravessando o peito dele com tudo e prendendo o corpo dele contra a parede. Assim morre Norman Osborn, o Duende Verde, atravessado pela própria arma que usou para tentar matar o Homem-Aranha. O planador se desprende da parede e o corpo do Duende Verde cai no chão. Homem-Aranha percebe que Norman estava morto. De alguma forma, ele achava que aquela morte tinha que significar algo. Quando um homem morre, mesmo um homem terrível como o Duende Verde, a morte tinha que significar algo. Não devia ser daquele jeito um acidente estúpido e sem
sem sentido. O Homem-Aranha reflete sobre tudo o que aconteceu. Ele achou que ver o Duende Verde morto ajudaria ele a se sentir melhor, a lidar melhor com a morte da Gwen. Mas o que aconteceu foi o oposto. A morte de Norman só fez ele se sentir mais vazio, esgotado e talvez até um pouco mais sozinho. Mas ele não estava sozinho. Enquanto refletia e deixava a cena, uma figura misteriosa estava observando ele das sombras. E a identidade dessa figura misteriosa não é revelada nesse arco, mas alguns capítulos depois, em Espetacular Homem-Aranha número 126. Aquele era o próprio Harry Osborn. Mary Jane estava esperando no apartamento que Peter dividia com Harry. Ela se assusta quando ouve o barulho de uma chave e em seguida vê Peter Parker totalmente atormentado entrando no apartamento. Ela diz que ouviu sobre o que aconteceu com Gwen Stacy e estava desolada. Peter estava totalmente de cabeça quente, quase irracional. Irritado, ele pergunta como Mary Jane poderia estar desolada. Ele fala que ela não tinha sentimentos e não ficaria triste nem se a própria mãe morresse. Peter, chorando, fala que Mary Jane não se importava com ninguém, nem com Gwen, nem com ele. Ele manda ela ir embora do apartamento e diz que não queria estragar a diversão dela. Mary Jane Watson, triste, começa a chorar e hesita por um momento antes de sair. Ela estava prestes a ir embora, mas de repente ela desiste e fecha a porta do apartamento, permanecendo do lado de dentro. Mary Jane olha para Peter Parker enquanto ele chorava, preocupada com o estado dele. Ela decide ficar e confortar Peter mesmo depois de tudo o que ele tinha falado. Esse é o fim da história da morte de Gwen Stacy. E se você gostou dessa história, você provavelmente também vai gostar da Última Caçada de Kraven, outro dos maiores clássicos do Homem-Aranha de todos os tempos. Se você também quiser conhecer essa história, eu expliquei tudo em detalhes. É só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela e conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.